Sessão. Os retirados. Então, dando início à sessão, vou passar a palavra à secretária para o anúncio dos processos retirados de pauta e, em seguida, pregão dos processos que têm inscrição para sustentação. Então, os processos que vão ser retirados de pauta de relatoria da doutora Adriana, o processo número 16 da pauta, processo 10.710, dígito 46. Esse processo tem inscrição para sustentação oral. Dr. Leonardo Henrique Maciel e Dr. Humberto Marcel Fonseca. Esse processo está sendo retirado de pauta. O processo número 17 da pauta, 10.731, dígito 28. Processo número 24 da pauta, 11.088, dígito 28. E o processo número 39 da pauta, processo 12.724, dígito 46. Pauta de relatoria da doutora Juliana. Estão sendo retirados de pauta o processo número 1 da pauta, processo 10.007, dígito 82. Processo número 13 da pauta, 10.588, dígito 24. Processo número 15 da pauta, processo 10.634, dígito 21. Esse processo tem inscrição para sustentação oral. Dr. Anderson Raciclan Souto, Dr. Felipe Leandro Lopes. Esse processo 15 está sendo retirado. E o 19 da pauta, processo 10.822, dígito 76. Pauta de relatoria do Dr. Marco Antônio. Está sendo retirado de pauta o processo número 27, processo 11.607, dígito 66. Esse processo também tem inscrição para sustentação oral. Quem está inscrito é o doutor Estevão Malê. Sim, como pode ter preferência, inscrição à distância, Paulo, nada disso. A distância não. Teve alguma preferência para falar antes? Não. Então vamos lá, vamos na ordem. Então. A gente dá início à sustentação oral na pauta de relatoria do doutor Ianaco. O primeiro processo com inscrição para sustentação oral, número 24 da pauta. Processo 11.067, dígito 51. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Fábio Eustáquio Cruz. Doutor Fábio não se encontra presente. Próximo é o 29 da pauta. Processo número 11.371, dígito 44. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor João Luiz de Amoedo. Doutor João Luiz não se encontra presente. Próximo é o 36 da pauta. Processo 11.614, dígito 16. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Paula Isis Moreira Melo. A senhora está falando por quem, doutora Paula? Pela segunda. Pela segunda ré? Isso. ABC. ABC. Vou adiantar a conclusão do voto, doutora. Qual que é o? 29, né? 36. Não. Esse é o 36. Conhecendo os recursos, exceto no que concerne ao apelo da segunda reclamada, da alegação quanto ao lapso temporal em que ocorreram os fatos geradores dos direitos reconhecidos, por se tratar de inovação recursal. No mérito, desprovidos os apelos do reclamante da primeira ré, parcialmente provido da segunda reclamada para determinar em relação ao imposto de renda que sejam observadas as diretrizes traçadas no artigo 12A da Lei 7.713 e da Instrução Normativa 1500/2014, com a redação conferida pela Instrução Normativa 1558/2015. Em resumo, é a conclusão do voto. Excelência, alguma divergência com relação ao recurso do reclamante? Quem vota? Tem alguma divergência? Doutora Adriana? Pode falar, pode fazer a divergência, porque às vezes... Tem divergência? Não, porque às vezes depois da sustentação oral a gente pede retirar de pauta, né? Deixa ela fazer. Pela empresa? Eu deixo ela que Pela pediu pra empresa. ouvir. Até pela empresa. Tá. Uhum. Não tem. Não, Sem mais. Obrigada. tem não. Foi ela que pediu, né? Eu não estava achando que era. Não entender nada. Exatamente. Tem hora que fica tão doido. Você não nem entende.
Tudo bem. 46? 40 e quanto? Pode apregoado? Pode. Próximo é o 28 da pauta. Processo 11.2669, dígito 79. Voto no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorcini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito por ostentação, doutor Breno Franklin Brandão, que não se encontra presente. Fechou. Na pauta do senhor acabou, mas tem um pedido de Qual? leitura. Pode falar. Eu tenho que separar ele aqui. É o Qual que é? 46? 3 ou 6? 46. 46. Vamos ver o que está acontecendo aqui. 46? 46. Tem uma divergência. Ah, tá. Prevaleceu o voto. Bom, meu voto. Não conheço do reclamado por deserção, conheço do reclamante, exceto quando pedido de aplicação da súmula 291, por se tratar de inovação, no mérito desprovido ao apelo. É isso? Eu fico vencido. Isso, é isso mesmo. As horas É o extras. processo Sim. 12.039, de dígito 17. Esse mesmo. Uhum. E aí eu fico vencida nas horas Essa é a extras. doutora Adriana. Aham. Essa foi? Não. Não, a gente não volta não, porque senão já viu o que Já foi apregoado. já foi Só pregoado. depois Deixa que a gente depois. lançar, só amanhã. Pode ler, se quiser, a gente pode ler o resultado. Porque interessa. A leitura da conclusão É. Lendo, Fábio. Tá aí. Isso é a conclusão. Qual que é esse? é o 24 da pauta do senhor. O primeiro, né? Já está na pauta aqui. Então. Estou dando parcial provimento para fixar a remuneração do autor em R$ 8.000 por mês, valor que deverá ser anotado no CTPS, além de servir de parâmetro no cálculo das parcelas objeto da condenação. Mantida a natureza definida na sentença de origem, eleva a condenação para 400 mil, custa em 8 mil. Teve uma alteraçãozinha, tá? Oi? Até deixei anotado aí. Sim. Eu vi. Eu fiz uma alteração. Uhum. Estou de acordo? Estou de acordo. Então, É tá essa que você de leu. Uhum. Mais algum? Não. Falta da doutora Adriana agora. A minha aluna. Estava hoje lá com essa roupa. Minha pauta. A gente passa para a pauta de relatoria da doutora Adriana. Primeiro processo com inscrição número 12 da pauta. Processo 10.517, dígito 51. 16. O 16 foi retirado. Votam no processo doutora Adriana Goulart Senorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulonelli de Carvalho. Inscrito por ostentação, doutor José Francisco Gomes Dávila. O senhor está falando pelo reclamante, doutora? Pela Lidiane? Só que o doutor Zé Francisco, ele não se encontra, eu estou também inscrito, meu nome é Renan de Oliveira, e falando pela autora. Tá. Quer antecipar? Antecipo, sim, com certeza. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela reclamante, determina o retorno dos autos à origem para que seja designada nova audiência de instrução mediante intimação pessoal das partes e após seja prolatada nova sentença, como se entender de direito. É a minha proposta de voto. Doutor, tem a palavra. Excelência. Senhor desembargador presidente, demais desembargadores componentes dessa egrégia turma, diante do resultado apresentado pelo julgamento, Obrigada. não há necessidade da pronúncia da defesa. Obrigado. Obrigado, Tem alguma senhor. divergência? É possível. Não, o voto já está adaptado. Já. Silêncio. Nossa, você viu como que... Depois nós vamos começar a suar aqui. Do silêncio ao suor. Peraí, agora me perdi mais. Eu vou pedir até minha concentração, não liga de novo. Não é? Do silêncio, exatamente. Do silêncio ao derretimento. Pode ter vários títulos, assim. Esse momento Agora sublime. Próximo da pauta. Pode seguir. O próximo é o número 1 da pauta, processo 10.003, dígito 26.
Voto no processo doutora Adriana Goulart Cianorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulo Nelly de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Isabela Maria Abreu Maia. A senhora está falando pelo Ricardo Vander Pereira? Doutor? Sim, o reclamante. Claro. Só um minutinho. Eu estou conhecendo de ambos os recursos. No mérito, estou negando provimento ao recurso do reclamado, dando parcial provimento ao apelo do reclamante para crescer a condenação. Pagamento como extras das horas excedentes da 8ª diária, conforme se apurar pela jornada fixada nos fundamentos do votos, a partir de dezembro de 2014, bem como 1 hora extra por dia de trabalho, pela inobservância dos intervalos intrajornados durante todo o período imprescrito. Registro que as horas extras aqui deferidas se refletirão em repouso semanal remunerado, inclusive sábados e feriados, férias mais 1/3, DTC salários mais fundo de garantia, devendo ser observados os adicionais convencionais, o divisor 220. Pagamento de 10 dias de férias mais 1/3 de forma dobrada, relativamente a cada período de férias no curso do período não prescrito, conforme se apurar em liquidação de sentença. Pagamento no valor de R$ 150 para cobrir as demais despesas de depreciação do veículo. Reparação por danos morais no valor de R$ 50 mil, a ser corrigida na forma da súmula 439 do TST. Reflexo das comissões em repouso, férias mais 1/3, DSC salários, horas extras, gratificações semestrais, PLR, premiação agir, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%. Acresce a condenação a importância de R$ 90 mil com custas complementares de R$ 1.800 pelo reclamado nos termos da súmula 25 do TST. Boa tarde, presidente, demais desembargadores, servidores, colegas aqui presentes. Excelência, só tirando uma dúvida. Em relação ao período anterior a novembro de 2014, Vossa Excelência alterou? Extras Isso. ou as comissões? As horas extras. Parece um minutinho. Somente a partir de dezembro, Só de dezembro de 2014. 2014 para frente. Tá. Não, eu neguei provimento ao do reclamado. Então, eu simplesmente eu dei provimento ao recurso do reclamante. Tá, tudo bem. Não ok, alterei entendi. nada que estava. Eu aumentei a partir de dezembro de 2014. Sim. Entendi, Excelência. E Obrigada. os R$ 150 também, para deixar claro, é por mês. Mensal. De mensal, tá? E não diário ou anual. Imaginei que fosse mensal mesmo. Não, mas fizemos. É bom a gente deixar claro. Sim, sem problema, Excelência. Obrigada por Nada. esclarecer. Eu venho pedir a manutenção a concordância com o voto da doutora Adriana Goulart Sena. Doutora Juliana. De acordo. Doutor Paulinelli. De acordo. Doutor, de acordo. Obrigada. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo é o número 13 da pauta. Processo número 10.551, dígito 34. Votam no processo doutora Adriana Goulart Cianorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulo Nelly de Carvalho. Inscrito por ostentação, doutor Silvio Magalhães Carvalho Júnior. O senhor está falando pela CIA Transportes, doutor? Sim, Excelência. Tá, antecipo sim. Bom, a minha proposta de voto é no seguinte sentido. Eu estou conhecendo do agravo de petição e, no mérito, estou negando provimento, negando provimento, custas pela executada no valor de R$ 44,26, conforme artigo 789-A, número 4 da CLT. Entre os julgadores, meus cumprimentos respeitosos. Dada a devida vênia, eu rogo a Vossa Excelência não acompanharem o voto da excelentíssima senhora relatora, em virtude de que a situação nesses autos é peculiar. Não há nenhum obstáculo ao reconhecimento e à declaração da prescrição. Vossas Excelências podem, e a meu aviso tem fundadas razões para fazê-lo, não só porque há pedido da parte, mas porque é impositivo da lei a declaração da prescrição no caso. O que aconteceu, Excelências? A prescrição foi arguída na instância ordinária, na fase de conhecimento. Ela foi arguída. Então, não há o óbice, então, da súmula 153, segundo a qual não se conhece da prescrição não arguída na instância ordinária, porque ela foi arguída. Ocorre que ela não foi declarada na sentença porque o processo foi julgado improcedente e muitos juízes, com fundadas razões, não declaram a prescrição se não reconhecem direitos. Tem uma lógica nisso, não é? É uma corrente de pensamento que deve ser respeitada. O que ocorre, Excelências, é que houve recurso ordinário para esta corte, o recurso do operário foi conhecido e provido, e, portanto, toda a matéria de defesa foi devolvida a esta corte, inclusive a arguição da prescrição. No entanto, a prescrição
não foi declarada conquanto tenha sido reformada a sentença para reconhecer e deferir direitos para o operário, ficando então ilimitada a condenação no prazo do contrato. Mas, excelências, por que eu digo que vossas excelências podem e têm fundadas razões para decidir? Primeiro, porque hoje, entre nós, e isso há muito tempo, não é? Eu diria até desde 88, mas para que não haja polêmicas quanto à natureza do que está disposto no inciso 29 do artigo 7º da Constituição da República, que diz que, passados 5 anos, prescreve o direito de ação, ou seja, quando o operário ajuizou a ação, ele já não tinha direito à ação sobre os direitos anteriores a 5 anos da propositura da ação, como está consolidado na jurisprudência majoritária desta Corte do Tribunal Superior do Trabalho. Então, além disso, além desse aspecto, já há muito tempo, numa das primeiras reformas ainda do antigo Código de Processo Civil de 73, a prescrição deveria ter sido declarado, inclusive de ofício, também matéria que é pacífica nas cortes, no que se refere aos pronunciamentos na instância ordinária. Deveria ser. E mais ainda agora, não é? Mais ainda agora. Mas, deixando essa questão de lado, é importante dizer o seguinte, que vossas excelências podem, inclusive, reconhecer a prescrição para corrigir um erro material que, com certeza, ocorreu no acórdão. Porque, ao não declarar a prescrição, foi negado a devolução em profundidade, que também é matéria acumulada. Então, vossas excelências podem acolher o agravo de petição para conhecer de erro material constante do acórdão. Talvez seja essa a única razão de fato que pudesse sustentar algum ambage, algum constrangimento do juízo da primeira instância de não declarar a prescrição. Porque, de fato, à época que ele julgou o feito, não haveria prescrição a ser declarada, porque a reclamação foi julgada improcedente. Mas esta corte, a meu aviso, poderia, e aí, nesse caso, dada a devida vênia, deveria ter declarado a prescrição. Por quê? Porque ela foi arguída como matéria de defesa e essa matéria de defesa foi devolvida à corte. Então, estamos aí frente à violação de 2 dispositivos constitucionais. Do devido processo legal, e não é remota a violação, não é remota, e também do inciso 29 do artigo 7º, que também não é remota. Então, vossas excelências têm essas 2 razões. E também podem simplesmente prover, porque, de fato, arguída na instância ordinária, vossas excelências podem declará-la agora. Fazendo isso, vossas excelências farão justiça, com certeza, porque o contrato de trabalho havido considerava essa cláusula prescricional. Era uma questão estabilizada na relação trabalhista, justa trabalhista, que está sob o juízo de vossas excelências. O argumento é só esse mesmo, não há por que tomar mais tempo de vossas excelências, com tantos colegas ainda por sustentar, razão pela qual eu rogo a vossa excelência que, divergindo da excelentíssima senhora relatora, conheçam e provejam o agravo de petição. Muito obrigado, excelência. Não, senhor presidente, de forma rápida, realmente eu entendo que houve a preclusão, né? Poderia ter havido a menção em contra-razões, não houve, o julgamento do recurso foi feito, não houve ED, não houve recurso de revista. Então, o ponto é que, na minha visão, está preclusa a oportunidade de discussão da condenação, inclusive em relação à prescrição. Trago jurisprudências e eu acho que, se é uma questão de justiça e já está se colocado dentro do contrato de trabalho, eu acho que é sentar com o colega, né, que se adversa dentro do processo da eticidade do processo e fazer uma negociação. Né? Aqui, processualmente falando, essa proposta de voto fica mantida. Tá? Pela ordem, um argumento rápido que eu esqueci de colocar. Vejam, vossas excelências, que cabe rescisória. Então, há um outro argumento que é da economia processual. Não é Obrigado. Desculpe. Não, não, é porque eu me esqueci na sustentação. Não tem problema, não.
Se for o caso, vai, né? A minha proposta de voto está mantida, por esses fundamentos. Doutora Juliana. Apesar da sustentação oral efusiva do doutor Silvio, eu estou acompanhando o voto, eu entendo que, no caso da Justiça do Trabalho, a declaração de ofício seria de ofício, porque a parte poderia ter arguído, no momento, ela realmente... o tribunal conheceu daquelas matérias que vieram em grau de recurso e de fato, nem em contra-razões, nem de jeito nenhum, a empresa suscitou a questão prescricional que havia, sim, sido mencionada na contestação. Obrigado. Então, acho que houve uma omissão e, nesse sentido, inclusive, tem decisão do TST afastando a prescrição acolhida de ofício pelo tribunal. Tem até uma decisão muito boa do ministro Maurício Godinho nesse sentido. Então, estou acompanhando a proposta relatora. 597. Doutor Paulinelli. Concordo também. Muito boa tarde. Obrigado Boa tarde, por doutor. ouvir. Próximo é o 38 da pauta. Processo 12.481, dígito 27. Vota no processo a doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora a doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Paula Isis Moreira Melo. A senhora está falando pela Avivar Alimentos, doutora? Uhum. Quer antecipar a conclusão, doutora? Sim, só um minutinho. Eu conheço do recurso ordinário, dou-lhe parcial provimento para autorizar a dedução de valores pagos sob o mesmo título e fundamento. E aí tem considerações em relação aos embargos protelatórios. É só isso, o meu provimento. Uhum. Boa tarde, excelências. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos. Com relação ao recurso da ré, eu gostaria de chamar a atenção apenas para um ponto que, em que pese ser uma matéria recorrente deste egrégio tribunal, a ré insiste no fato de que há previsão em norma coletiva acerca das horas itinerares, pelo que entende que esta deve ser privilegiada, tendo em vista que, com a devida vênia, a decisão como posta encontra-se em desacordo com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Ressalta-se que a própria Constituição Federal ela admite que normas coletivas disponham sobre salários, sobre, inclusive, a redução deste em determinadas hipóteses, em jornadas, fixando jornadas diversas que é legalmente prevista e constitucionalmente prevista também, pelo que, por haver o amparo constitucional, convencional e constitucional no apelo da ré neste ponto, pugna-se pela reforma. Perdão, doutora, apenas é que eu estou aplicando o princípio da retroatividade das leis, e aí eu estou fundamentando exatamente no entendimento que é recorrente aqui no tribunal. Tá? Estou mantendo o voto, sim. Doutora Juliana. Sem divergência. Doutor Paulinelli. De acordo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Próximo é o 32 da pauta. Processo número 11.638, dígito 12. Votam no processo a doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora a doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Gisele Costa Cid Loureiro. A senhora está falando por quem, doutora Gisele? Pelo agravante. Quer antecipar a conclusão? Uhum. Só um minutinho. Minha proposta de voto é conhecer do agravo de petição e negar provimento com custo de 44,26 pela executada. Essa é a minha proposta de voto. Tem a palavra, doutora. Obrigada, excelência. Egrégia turma, o agravante espera que o voto da eminente desembargadora relatora não seja seguido, porque foi chamada a atenção aqui, nos termos do agravo, que esse imóvel, que é objeto da questão aqui, foi adquirido do reclamado em data anterior à do registro
na CNIB do lançamento da indisponibilidade. E, portanto, a sentença, no entender do agravante, está equivocada ao mencionar que essa aquisição do bem se deu em 15 de nove de 2017. A data considerada pela sentença é a da certidão que foi expedida pela certidão que foi expedida pelo cartório, e não da escritura pública de compra e venda, que foi lavrada no dia 18 de maio de 2017. Já a aquisição do bem, enfim, a aquisição do bem, portanto, não se deu no dia 15 de nove de 2017, mas sim no dia 18 de 5 de 2017. E essa indisponibilidade foi lançada no dia 5 de julho, portanto, um mês e meio depois da realização desse negócio. Insistimos também aí na ausência da concomitância do elemento subjetivo da má-fé, que no caso aqui, invocando a súmula 375 do STJ, que estabelece que a fraude à execução depende de registro da penhora no bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, no caso, nenhuma das duas situações, no entender do agravante, se encontra presente. Além disso, nos autos da execução, o vasto patrimônio dos executados, com bens mais do que suficientes, garantem o pagamento da presente reclamação. Trata-se de um processo em que estão sendo executados R$16 mil, um pouco mais, e existe penhora de ônibus, de valores, inclusive de um imóvel avaliado em mais de R$3,5 milhões, para fazer frente aos processos que estão em trâmite perante essa vara de Uberaba, na origem do processo. Apenas o imóvel, esse imóvel já penhorado, como eu disse, seria 10 vezes superior ao valor de todas as execuções e, portanto, não há justificativa para a manutenção da indisponibilidade que foi lançada junto ao CNB a respeito do imóvel em questão aqui. A boa-fé do agravante está demonstrada. Na matrícula, portanto, reiteramos, não havia registro dessa indisponibilidade no momento da realização do negócio. O comprador agravante tomou as medidas que seriam possíveis para verificar da liberação, né, da ausência de qualquer agravante sobre esse bem e, portanto, insistimos nos termos do agravo para que, em função do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e para que não seja prejudicado o terceiro de boa-fé, se autorize, então, a exclusão do referido imóvel do CNB e ofício ao cartório de registro de imóvel para que possa ser concluído o registro da escritura por ser direito que lhe assiste. E assim pedimos seja feita a justiça. Na verdade, as colocações da doutora da tribuna, elas são realmente, constam no processo, e é aquele dilema, né, do terceiro que adquire de boa-fé alguém cuja a situação já era capaz de reduzir a insolvência. Na realidade, eu estou levando em consideração o ajuizamento da ação no dia 15 de abril de 2015, né? E a escritura, quer dizer, ela foi ajuizada muito tempo antes, e a escritura foi lavrada em 18 de maio. Então, eu estou entendendo, até sido jurisprudência aqui da turma mesmo, de uma análise dessa súmula 375 com certa cautela na Justiça do Trabalho, porque a gente tem que analisar a situação de cada caso concreto. Então, eu realmente, em que pese a sempre respeitosa e muito bem elaborada sustentação oral e peças da ilustre procuradora, eu vou preferir manter a minha proposta de voto, porque entendo que ela está adequada no caso dos autos. Senhor presidente, poderia chamar a atenção só para uma questão que, de fato, demonstrando essa situação de total possibilidade de quitação dos processos através das outras penhoras e dos outros bens que já estão vinculados a esse processo e demais, tem aqui as próprias contrarrazões que não enfrentam em nada o que foi dito pelo agravante no que se refere à desnecessidade de se gravar também este imóvel num processo em que muito mais do que isso está disponível para pagamento de um valor pequeno em relação ao patrimônio.
É um contexto, ainda não está pago. Eu acho que esse benefício de ordem, não há dúvida nenhuma. Eu acredito que o juiz de primeiro grau ele pode acatar. Eu, pelo menos, se fosse, eu acataria. Claro, se só vai chegar em bem de terceiro, ainda mais se for adquirente de boa-fé, perdão. Mas aqui o que se discute aqui é a exclusão da indisponibilidade. Quer dizer, se exclui a indisponibilidade, isso pode tornar-se sem efeito. Então, pedindo vênia e, novamente, respeitosamente, eu mantenho a minha proposta de voto. Eu vou pedir vista desse processo. Realmente, os dados que a doutora sustentou estão todos no processo, como a excelentíssima desembargadora relatora colocou, inclusive constam do voto dela. Mas tem alguns processos que nos deixam assim, com um pouco de angústia. Então, ainda que seja para chegar à mesma conclusão, porque eu estava acompanhando o voto, eu quero reavaliar, estou pedindo vista. Então está retirado. Fica para a próxima sessão? Então, próxima não, ele tem que ser reincluído e vai haver publicação. Obrigada, excelente. Boa tarde. Deixa eu anotar. 11.638? Esse? Acabou a minha? Tem mais um? Acabou. Tá. Agora é a doutora Juliana. Pode, eu estou anotando aqui. Então, agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Juliana. Primeiro processo com inscrição número 41 da pauta, processo 11.728, dígito 66. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrita para apresentação, doutora Juliana Melissa Lucas Vilela de Melo. A senhora está falando por quem, doutora? Pela reclamada, recorrida. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Correto. Processo 41. Doutora Juliana, quer antecipar? Quero. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto, no mérito, dando parcial provimento para conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita e confirmando, quanto às demais matérias, a decisão recorrida. Sim, existe divergência com relação ao voto proferido? Não, está de acordo. De acordo. Ok, agradeço. Próximo é o número 6 da pauta, processo 10.245, dígito 55. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para apresentação, doutor Anderson Raciclan Souto. Doutor Anderson não se encontra presente. É esse, tá? Eu vou separar ele, tá? Depois na hora tarde. a gente faz ele. É esse? O doutor Anderson contente com o processo. É o 10.245-55. Próximo é o 33 da pauta, processo 11.424, dígito 76. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para ostentação, doutor Edson Fiuza Gutierrez. O senhor está falando pela ré, doutor? Plantão Serviço de Vigilância? Plantão. Doutora Juliana, quer antecipar o voto? Por favor. Só um instante. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito, dando parcial provimento para reconhecer a nulidade da dispensa, determinar que o autor seja reintegrado ao serviço na função anteriormente ocupada, com as mesmas vantagens legais e contratuais, condenado a reclamar ao pagamento de salários e benefícios, ticket de refeição e cesta básica, atinentes ao período compreendido entre a data da dispensa injusta e a data da sua reintegração ao trabalho, a fim de se evitar enriquecimento sem causa e tendo em vista a continuidade da relação empregatícia, o valor recebido por ocasião da dispensa do obreiro deverá ser compensado, um valor a ser pago pela empresa ao autor. Também para condenar a reclamada a manter o plano de saúde do reclamante enquanto durar o contrato de trabalho, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada e sem prejuízo de outras medidas que garantam o cumprimento efetivo da obrigação. É minha proposta de voto.
Tem a palavra. Bueno, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, senhora procuradora, senhoras... Senhor presidente, aqui pedindo bem a sua excelência do desembargador relatora, a empresa insiste que seja mantida a respeitável decisão de origem que julgou a ação totalmente improcedente. Vejam, Vossa Excelência, em síntese, o que proclamou a respeitável sentença com respeito à conclusão de Sua Excelência do desembargador relatora, que da prova dos autos não se vislumbra na dispensa do autor qualquer ilegalidade, sendo tal um direito potestativo do empregador. Segundo, senhor presidente, o autor não recebeu auxílio acidentário, não sendo, portanto, portador de estabilidade. E no ato da dispensa, segundo ainda a respeitável sentença, o autor estava apto para o trabalho, conforme exame de folhas 21, não havendo qualquer indício ou resquício ou qualquer encaminhamento de prova que leve ao deferimento do pedido contido na peça de instauração de instância. E por outro ainda, e quanto à alegação de estabilidade pré-aposentadoria, a previsão normativa também não lhe socorre. Por quê? Tendo em vista que, além de não preencher os requisitos necessários, restando demonstrado que não deu ciência à empregadora da sua condição, somada ainda com as declarações do próprio INSS, trazida aos autos, que consignam que o autor, posterior à dispensa, bem como a ausência de tempo para o deferimento da aposentadoria. E assim, senhor presidente, egrégio colegiado, constatando a respeitável sentença pela análise percussiente, minudente da prova dos autos, não se constatou o autor ser portador de qualquer doença ocupacional incapacitante, encontrando-se apto para o trabalho no ato da dispensa, tampouco comprovado qualquer ato discriminatório. Esse, senhor presidente, é o resumo da respeitável sentença que eu peço vênia à sua excelência, a desembargadora, com devida vênia, para entender que a respeitável decisão de origem deve ser mantida. É o que se espera. Muito obrigado. Doutora Juliana. Essa questão que tratada aqui nesse processo, ela realmente, vamos colocar como polêmica, nós temos divergência aqui, inclusive na turma, em relação a ela. Eu vou manter minha proposta de voto, porque, no meu entendimento, o fato de, apesar dele ter considerado que ele não estava psiquiatricamente doente, de acordo com a avaliação feita por profissional chamado pela própria empresa, ele não estava apto para manejo de arma de fogo. Como ele era vigilante, eu compreendo que ele não estava no exercício da sua capacidade laboral plena, ou seja, ele estava tendo em vista a função que exercia ainda doente. Então, por isso, a empresa não poderia, naquele momento, dispensá-lo. Então, é o meu entendimento e eu estou mantendo a minha proposta nesse sentido. Eu vou divergir do voto da relatora. Eu entendo que está sendo cometido um erro crasso de interpretação de um relatório psicológico que está sendo considerado como se fosse um atestado médico, o que ele não é. E considerando também que a inaptidão no momento para portar arma de fogo equipara a uma doença psíquica, o que também não é verdade. O reclamante não tem doença nenhuma, só que naquele momento ele não tem a aptidão necessária para portar uma arma de fogo. Isso pode ser equiparado a um motorista que, num determinado momento que tenta renovar sua carteira, não consegue, por uma questão técnica qualquer, que foi o que aconteceu com ele. Ele tinha que portar uma arma de fogo, naquele momento ele não pode, porque não conseguiu a renovação da sua licença por algum motivo. Podia ser a questão psíquica, podia não ter conseguido acertar um alvo. Acontece, eu já vi muita gente ser reprovada em teste para renovação da licença para porte de arma, porque naquele momento não consegue acertar no índice exigido. São coisas que acontecem. Naquele momento ele estava inapto para o exercício da função dele, não por uma questão de doença ou doença psíquico ou questão médica ou o que seja. Ele teve uma inaptidão psicossocial detectada por uma psicóloga, não por um médico. Não por um médico. Ela não tem competência para emitir
atestado médico. E nem o fez, porque é sabedora até da sua limitação. Ela emitiu um parecer sobre a condição psicossocial do candidato ao porte de arma de fogo naquele momento. Ela não disse que ele não pode trabalhar, nem nada disso. Foi nesse momento essa pessoa não deve andar por aí com uma arma na mão. Foi o que ela disse. Ele não se submeteu a um exame. Se bom, vai se entendesse, não, mas está doente. Bom, então vai para um psiquiatra. Que é a pessoa que tem a competência técnica vai dizer, ele tem uma doença psíquica. O psicólogo não. E nem se meteu a isso, porque em momento algum a psicóloga diz, ele está doente. Não tem, não tem. Em uma única linha, em todo o processo, existe um técnico capacitado a dizer que a pessoa está doente, dizendo que ele estava doente. A única pessoa que diz que ele estava doente é ele próprio e a relatora. Ninguém mais. Não existe, nesse processo, uma única peça técnica que demonstre o adoecimento do reclamante. Por isso, não estando doente, não estando inapto para o trabalho, não existe também nenhum atestado de inaptidão para o trabalho em todo o processo, em nenhuma peça desses autos. Existe alguma coisa dizendo, essa pessoa está inapta para o trabalho. Não existe. Então, ele tinha aptidão para o trabalho. Ele não estava doente. Ele estava tecnicamente impedido do exercício da profissão. Isso é uma coisa completamente diferente. Isso se aplica a qualquer pessoa que exija uma qualificação técnica. Um médico que perca o registro dele no CRM vai estar na mesma condição que esse reclamante. Um advogado que perca a sua inscrição na OAB porque não pagou a mensalidade, ou seja lá por quê, vai estar na mesma situação desse reclamante. Um motorista que não consegue passar nos exames necessários para renovar sua carteira de motorista vai estar na mesma condição desse reclamante. Nenhum médico examinou o reclamante e disse, você está doente. Se tivesse feito isso, ele poderia, inclusive, recorrer à Previdência Social, ser afastado do trabalho e tudo. Não foi. Por quê? Porque também sabia que não estava doente. Tanto sabia que a condição era passageira, depois ele renovou a sua licença e agora está lá se habilitando a uma nova colocação. Então, por esses termos que eu voto pela manutenção da decisão, negando provimento ao recurso do autor. Presidente, não, antes de passar, eu quero fazer algumas considerações, sim, até porque foi mencionada, e nós, graças a Deus, nós estamos num colegiado, né, com cada um com direito a voto. Então, quando o senhor fala que eu disse que ele estava doente, eu não falei que ele estava doente, eu falei que ele não estava no exercício da sua aptidão plena de trabalho. Quando é mencionado que a pessoa que avaliou não poderia ter feito, não teria validade o laudo feito pelo psiquiatra ou pelo psicólogo, a empresa deveria ter pensado nisso, porque foi exatamente o profissional que a empresa chamou para fazer essa avaliação. Então, não foi o reclamante, não foi a empresa. Eu não posso considerar que a pessoa está apta ao exercício do trabalho quando o trabalho dela depende do uso de arma de fogo e é declarado, isso não foi afastado de forma nenhuma, que ele não poderia, naquele momento, utilizar da arma de fogo. Se é um problema psiquiátrico, é outra questão. Então, cabe a mim ver a validade ou não dessa dispensa. Diferentemente do senhor, eu entendo que ela é nula. Então, e é nula por isso. Então, não foi um subterfúgio que o empregado utilizou no sentido de indicar um profissional que não fosse médico. Nem todo profissional tem que ser médico para poder dar um atestado, né, uma capacidade psicológica dele, e assim o fez. E, inclusive, com o aval da própria empresa, que agora questiona o resultado dessa perícia. É só para dizer, porque parece que eu não me fiz entender, eu não usei a palavra doente hora nenhuma, mas diante da incapacidade... A questão de fato existe... incapacidade... Por favor, agora eu que estou falando, presidente. Diante da incapacidade laborativa plena dele à época da dispensa, eu estou mantendo os meus votos pelos fundamentos que estão expressos no voto. Eu vou sugerir que a doutora revejam a redação do voto, porque em vários pontos a palavra doença é utilizada para se referir ao autor e à condição dele. Então, só alertando que passou a impressão errada de que estaria tratando isso como doença, porque ele realmente estava limitado em sua capacidade. Agora é minha vez.
Então, o termo adoecimento e o termo doença são repetidos em vários pontos do seu voto e induzem a pensar que o reclamante está sendo considerado doença. Daí que eu tirei a ideia de que a relatora usou o termo doente. Em vários pontos, fala que o... A incapacidade do empregado. Doutora, por favor. Em vários pontos, fala em doença, fala em nexo da doença com trabalho, relação entre a doença e o serviço, adoecimento, são termos usados pela relatora, que me induziram ao erro de pensar que estava sendo tratado como doença. Doutor Paulinelli? Eu vou acompanhar a relatora. Tá, então fico vencido. Vou juntar voto vencido. Obrigado, excelência, com licença. Ele só vai mandar o voto ou vai fazer com uma doutora aqui? Vamos fazer aqui já de uma vez, né? Como é que faz isso? Aí embaixo? Aí tem que abrir na outra parte, né? Mas eu não sei onde que eu faço isso aqui. Interessante esse desenhamento desse tempo. Aqui? Na parte dos votos. Interessante. Porque, na realidade, se a pessoa não está bem, pode sair ainda de folga. Ou em outro. Pode ser. Próximo é o número 36 da pauta. Processo número 11.510, dígito 76. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para ostentação, doutor Breno Figueiredo Domingues. O senhor está falando por quem, doutor Breno? Pela empregadora do reclamante, primeira ré. Pela Transsistema de Transporte Limitada? Doutora Juliana. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, negando provimento. Boa tarde, eu tenho o desejo de sustentar só na eventualidade de ter voto divergente. Uma divergência anotada aí? Não estou vendo aqui, não. Esse é o 36? É. A rua aqui está... eu não tenho divergência, não. Tem divergência, Paulinelli? Está de acordo? O meu não quer abrir, não, mas eu não tenho nenhuma divergência anotada, não. Não tem divergência anotada. Perfeitamente. Obrigado. Próximo é o número 23 da pauta. Processo número 10.889, dígito 81. Vota no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrita para ostentação, doutora Marina Barbosa Souza. A senhora está falando pela autora, doutora? Sim. Regina Isabel da Silva? Isso. Qual que é? É o 23. 23. Estou conhecendo os recursos interpostos, no mérito, negando provimento ao recurso do réu e dando parcial provimento ao da reclamante para crescer a condenação ao reflexo de auxílio e alimentação em repouso semanal remunerado e na PLR. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ressalvo meu direito de sustentar em caso de divergência. Eu estou de acordo com o voto. Doutor Paulinelli, está de acordo também? Eu fico vencido só quanto à competência do... Não, eu que estou vencida. Ela já acolheu aquela divergência? Não acolhi, não, só adaptei. Não, adaptou. Eu estou vencida quanto à competência. Ficou vencida? Então tá. É porque já foi declarada na origem e está negando provimento com relação a isso, né? Eu coloquei no meu aí, porque na conclusão da senhora só não colocou. Pois é, eu coloquei só na fundamentação que eu estou vencida, eu mantive. No acórdão eu coloquei. Então tá. Tá bom. A senhora tá eu vou colocar aqui a senhora afastaria a incompetência, né? Afastaria. Obrigada, excelência. Tá. Deixa eu colocar aqui. Pode seguir? Acho que a doutora ainda está nesse. Eu estou me apregoando de uma vez. É porque ele não está aí. Não está, não? O outro não. Pois é. Pode ir. Então, passando por ele. Então, próximo é o 21 da pauta. Processo 10.844, dígito 82. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para ostentação, doutor Humberto Marcial Fonseca, que não se conta presente. 10. Também não vai estar aí. Próximo é o número 10 da pauta. Também não está, não.
Processo número 10.403, dígito 57. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrita para sustentação, doutora Raquel de Souza Silva, que não se encontra presente. Próximo é o 24 da pauta. Processo 10.890, dígito 64. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrita para sustentação, doutora Luciana de Lins Salles. A senhora está falando por quem, doutora Luciana? Pela segunda reclamada, LBR. LBR Lactos Brasil. Doutora Juliana, gostaria de antecipar? É o 24, tá, doutor? É o 24? É, esse é o 24. Que número que é? 10.890? 10.890. Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, no mérito, dando parcial provimento ao recurso da reclamante para deferir das incidências reflexas dos valores pagos a título de auxílio combustível, R$ 1.700 mensais, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários, FGTS mais 40%, observando-se o período não prescrito do contrato de trabalho. Acrescida a condenação ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Dando provimento parcial ao recurso da primeira reclamada para afastar sua responsabilidade pelo pagamento das diferenças de aviso prévio e seus reflexos, bem como das férias do período 2014-2015, acrescidas do terço constitucional em dobro, e negando provimento ao apelo da segunda reclamada LBR. Boa tarde, excelência, desembargador presidente, demais componentes da turma. Eu sustento pela LBR e venho requerer que seja o voto da excelentíssima desembargadora relatora, no sentido de que a gente entende que houve, no caso, a sucessão trabalhista. No caso em contento desse processo, a gente entende sobre a não aplicabilidade da Lei 11.101 de 2005, uma vez que houve a sucessão dos contratos, não houve interrupção dos contratos de trabalho havido entre a primeira reclamada e a segunda reclamada, excelências. E a gente entende, inclusive, que a Lei 11.101 ela não faz uma referência expressa sobre a exclusão dessa responsabilidade da empresa sucessora. Então, eu sustento nesse momento para que seja reformada a sentença no sentido de que a condenação sobre os créditos trabalhistas recaia única e exclusivamente sobre a primeira reclamada sucessora na ação, na aquisição da recuperação judicial. Eu estou mantendo minha proposta de voto. Acompanhando. Estou de acordo com o voto da relatora. Doutor Paulinelli. Também acompanho. Obrigada, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Próximo é o 16 da pauta. Número 16. Processo 10.648, dígito 66. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrita para sustentação, doutora Giovana Murilo Vidigal. O senhor está falando por quem, doutora? Pela Potencial, primeira reclamada. Potencial Telefonia Limitada. Boa tarde, excelências. Gostaria de poder ouvir Eu estou conhecendo os recursos e, no mérito, negando provimento. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssima desembargadora relatora, com a devida vênia, eu estou aqui para dizer de um cerceamento nítido de defesa. Eu estive nessa audiência de instrução pessoalmente. E nessa audiência, eu vivi aquilo que os meus professores na faculdade chamavam de o nítido cerceamento de defesa. Eu não pude ouvir nenhuma palavra da reclamante. Eu não pude ouvir nenhuma testemunha minha. Até a reclamante não pôde ouvir nenhuma testemunha dela. Eu não pude produzir nenhuma prova em audiência. Eu viajei 4 horas para chegar em Curvelo, para uma audiência só de instrução, e quando cheguei lá, o juiz indeferiu todas as minhas perguntas para a reclamante, o juiz indeferiu a oitiva de todas as minhas testemunhas e indeferiu a oitiva de todas as testemunhas da reclamante. Então, foi uma situação em que nós, quando eu digo nós, eu digo inclusive a reclamante, o patrono da reclamante, ele também não entendeu. Por mais que ele percebesse que era uma situação favorável a ele,
ele mesmo, ele me disse, quando saímos da audiência, que aquela situação ia voltar. E o que aconteceu? Nós estamos discutindo terceirização. Nós estamos discutindo se se trata de uma atividade fim ou se trata de uma atividade meio à atividade que a reclamante exercia. Como que o juiz não me permite provar qual atividade que ela exercia? Uma das perguntas, inclusive, Excelência, era qual eram as funções efetivamente exercidas por ela. E o juiz não me permitiu ouvi-la. Então, Excelência, eu rogo pela alteração, pelo voto de Vossas Excelências como divergentes do voto da excelentíssima desembargadora relatora com a máxima vênia, porque realmente, nesse ponto, a gente não conseguiu exercer nosso direito de defesa. Se era uma audiência de instrução e a instrução não ocorreu, para mim, é o exemplo mais clássico de cerceamento. É uma violação direta à Constituição. E ainda que no mérito a gente resolva adentrar, nem mesmo as provas documentais que nós juntamos em defesa foram consideradas pelo doutor julgador. Nós juntamos uma ata de uma audiência na qual a reclamante tinha sido testemunha e ela disse que ela não fazia atividade de abertura de contas de clientes do Banco do Brasil. Ela disse que ela, ao contrário do então reclamante, da outra audiência onde ela era testemunha, ela não fazia empréstimos. E o doutor julgador, quando ele sentencia, ele disse que ela fazia aberturas de contas, que ela fazia empréstimos e que isso teria restado incontroverso. Então, não só eu não pude produzir prova oral em audiência, não só eu não pude ouvir, nem mesmo a reclamante, que seja para esclarecer essa questão que, para mim, é controversa, o juiz ainda julgou contrário aos documentos que nós mesmos juntamos. Eu não estou aqui falando de uma terceirização normal, não estou aqui falando de um correspondente bancário, como vários que eu mesma já assisti julgamentos deles aqui. Eu estou falando de uma empresa que já teve julgamentos favoráveis por 6 turmas aqui deste tribunal, que já teve julgamentos favoráveis por turmas do TST, inclusive do seu órgão especial, condenando reclamantes em litigância de má-fé. Se não fosse uma matéria tão diferente, eu não viria aqui à tribuna. Eu não sou uma advogada que está aqui todo dia. Eu venho realmente em situações que são muito atípicas. Quando despachei memoriais nos gabinetes de Vossas Excelências, eu deixei isso muito claro. Eu só venho porque é uma situação atípica. Eu vim porque eu estive nessa audiência. Eu estive e vi, realmente, eu me vi cerceada no direito de defender o meu cliente. Então, por isso, Excelências, eu agradeço a atenção e peço que seja provido o recurso para que seja revogada a sentença e os autos voltem à primeira instância para que a instrução possa acontecer e, caso se entenda que se pode adentrar ao mérito, então que se observem pelo menos as provas documentais que foram acostadas. Muito obrigada, uma boa tarde. Doutora Juliana. Eu até voltei na ata aqui, e realmente o voto eu achei interessante, porque na ata de audiência, após indeferir as provas, o juiz fala que as partes estão declaram que não dispõem de mais provas a produzir. E eu não sei se isso no dia foi... O juiz declarou? Tá na ata de audiência. Não, é porque nós havíamos já solicitado as testemunhas. Antes disso, tem um registro de protesto Tem um registro dela. de protesto. Ela já havia protestado. E ela fala, e a questão sendo não tinha mais prova porque... Sim. As provas já haviam sido a documental já havia sido acostada e a testemunhal já havia sido recusada. Sim. Com os protestos. Bom, a minha, aqui eu estou colhendo. Aliás, a gente anula muita decisão por falta. A gente anula aqui muita decisão por falta de instrução. E a impressão que eu tive sendo realmente uma matéria repetitiva que cuidava da terceirização, que é a matéria central do voto e do recurso, e foi tanto que foram juntadas outras decisões de outros processos relativamente à mesma situação, não teria havido prejuízo no sentido de cerceamento. E essa é a minha proposta de voto.
Eu vou divergir, porque até pela própria redação que o juiz fez no momento do indeferimento. Mas, pelo juízo foi determinada, juntada pelo reclamante de atas de audiência para ser usada como prova emprestada. Sim. E na mesma frase, ele diz que a matéria é só de direito. Ora, se é só de direito, para que a prova emprestada? Segundo lugar, ele indeferiu a prova relativa à atividade exercida pela reclamante. E nesse tópico, houve protesto da reclamada. Sim. Pretendeu provar Está fazer a prova. registrado. Os processos estão não acho que registrados. preclusão aí não houve. Agora, ele usa para decidir, ele se baseia numa situação fática que ele considera incontroversa, que é justamente essa questão com relação à prova que ela queria produzir. Então, para mim, houve cerceamento, sim. Ela tinha o direito, então, de produzir a prova de que aquilo não era aquilo. Porque o juiz considerou que as atividades eram aquelas que ele considerou, usou para isso, não sei nem se isso está na prova emprestada, que eu não tive esse cuidado de examinar a prova emprestada. Isso aí não vai dar certo, não. Está muito quente, é só para a gente não morrer. Não, está quente demais. Eu vou ter que esperar um pouco. Eu não consigo falar, eu não consigo me ouvir, porque está bem na minha direção. Não consigo trabalhar com isso. Subir um pouquinho? Não, o som está aqui. É o som. Eu não consigo ouvir vocês falando. Não, eu ouvindo a... A gente não consegue ouvir nada aqui. Daniel, para mim. Tá, então o que acontece? A prova foi requerida especificamente com relação à função, inclusive. E tem outras coisas. Estou me batendo nisso aqui porque é só como exemplo. Então, tem o requerimento específico desse requerimento, tem o indeferimento e tem o protesto. Ele diz que a matéria é de direito e determina a produção, a juntada de prova emprestada. Na decisão, ele usa fatos que ele considera incontroversos, que são justamente aqueles cuja prova ele indeferiu. Sim, sim. E ouvindo da tribuna, assim, a doutora, e por muito menos a gente já anulou a decisão aqui. Adriana, eu vou alterar esse voto. Viu, Paulinelli? Aí depois você vê que eu estou alterando, não vou nem passar a redação, não, porque eu vou alterar, vou acolher, vou alterar e vou... Não, o Paulinelli ainda não votou. Não, eu vou votar com a divergência também. Você vai colher. Vai votar com quem? Não tem, é unânime. Não? Então tá. Então, votação unânime. Acolhendo a arguição de cerceamento de defesa. Determinar o retorno dos autos à origem. O retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e após dolação de nova decisão. Na verdade, sim, a partir dali. Qualquer coisa aqui, Adriana, que eu quero... A senhora já está fazendo na conclusão? Não estou, não, porque eu vou mudar o voto todo. Tá. É só para poder ficar gravado o que foi e aí passa para você. Muito obrigada, excelências. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Pela embaixo a gente tem o da secretaria. Só ver se eu consigo gravar aqui, senão eu anoto. Eu não vou deferir só para evitar só porque já decidi que vai ser assim, não pode, não. Tem mais? Não, agora é do doutor Marco Antônio. Já mudou, que eu não consigo mais entrar. É o 16 da pauta, né, Adriana? É, o 16. Tá.
Pode apregoar, a gente vai ganhando tempo. Pode apregoar, então. Então, agora a gente passa para a pauta de relatoria do Dr. Marco Antônio, primeiro processo número 28 da pauta, processo 11.657, dígito 31. Voto no processo Dr. Marco Antônio Paulilelli de Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaca, doutora Adriana Goulart de Senorsini. Inscrita para apresentação, doutora Mariana Barbosa Souza. Você está falando por quem, doutora? Pela reclamante. Luciana Duarte Lopes. Paulineira, eu vou ler a sua conclusão, tá? Pois não. Conclusão do relator, reconhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito de dano parcial provimento para excluir a condenação ao pagamento de honorários cubenciais, deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, autorizando a requerer a devolução das custas na forma da Instrução Normativa número 2/2009. De ofício, extingue o processo sem análise do mérito por falta de interesse agir da autor nos termos do artigo 485 do CPC. Boa tarde novamente. É a proposta de voto do relator. Obrigada. Boa tarde novamente. Primeiramente, a questão do CPC, ele prevê a possibilidade de acatar o pedido declaratório da reclamante de acordo com os artigos 19 e 20 do CPC. Justamente porque, mesmo com as modificações que vieram com essa autorização da CLT, não frustra o direito obreiro, uma vez que ela já conta com 10 anos, já contava com 10 anos na função. Desde a data da alteração, ela tem 23 anos de banco e mais de 20 anos de função. E era apenas para garantir um pedido declaratório para que não haja uma dispensa, inclusive por ela ser dirigente sindical, né, atuante, quando do retorno para a função, para que não haja essa perseguição, justamente embasado com a nova regulamentação disposta na Lei 13.467. Seria um pedido meramente declaratório, justamente em virtude das inúmeras ações que tem tido aí de bancos comissionando os empregados que têm a ação trabalhista, por ela ser uma dirigente sindical atuante. Então, seria apenas para resguardar o direito reclamante conforme previsto no CPC. Doutor Paulinelli. É o que se requer. Eu entendi que faltou interesse processual porque a autora ela simplesmente tem o temor de ser demitida, não tem nenhum ato da outra empresa, da empresa. Então eu entendi que faltou interesse processual na declaração, no caso. Mantém, tá? Bom, eu entendo assim, também estou vendo que ela tem uma preocupação, talvez fundada em fatos, assim, na percepção dela do acontecimento. Mas, juridicamente, de fato, não há nenhum tipo de, graças a Deus, de ameaça efetiva a que isso aconteça. Então, eu não vejo também que essa ação já se mostre necessária. A ação declaratória, ela deve ser precedida de um temor justificado da perda do direito. Então, eu estou acompanhando o relator. Doutora Adriana. A senhora está fazendo referência a qual dispositivo legal do CPC? Que a senhora falou que o novo CPC... 19 e 20. A senhora tem o termo da redação aí? Tem, sim. Se a senhora puder ler, eu agradeço. Que eu estou... Não está inventando. Você fala que eu estou inventando, que não está no código, vai dar para olhar tudo lá, está escrito lá. Não. Eu só citei no recurso na página 4, não tem o teor. Então, peraí, deixa eu tentar entrar aqui, só para eu... Rapidinho aqui, assim... Me chamou a atenção essa referência. CPC de 2015. Isso. Ai, meu Deus do céu. 19, inciso 1º e 20. Não tem a redação aí não, né? Vou ter que entrar aqui porque o computador aqui é tudo travado. Foi meu colega que fez o recurso. Não, eu já estou entrando aqui. Qual que é? O 19, parágrafo 4? Não, 19, parágrafo 1º, inciso 1º. Qual ventilador? E 20. Jéssica. Interesse do autor. Interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser. É porque antes era apenas da existência ou inexistência de uma relação jurídica, tanto que os exemplos que a gente dava eram em relação à relação de emprego, que a pessoa podia entrar na justiça para declarar a existência de uma relação de emprego ou não a existência de uma relação de emprego, ou modo de ser de uma relação jurídica.
O que, então, poderia ser interpretado que são as condições do contrato de trabalho. É esse final aqui. De qualquer forma, já foram pronunciados os votos, mas, então, eu vou ficar vencida, porque eu entendo que na parte final do artigo 19, quando fala o modo de ser de uma relação jurídica, admitiria esse interesse da autora no pronunciamento, e aí a gente poderia entrar no mérito. De qualquer forma, a decisão que foi dada pela turma por maioria, se caso ela venha a ser dispensada, ela está extinta sem julgamento do mérito, né? Então, de qualquer forma, não há um prejuízo assim tão grande, mas é interessante chamar atenção para isso nessa nova redação. Fico vencida por isso. Fica vencida contra a extinção. Isso, né? Porque eu entendo que haveria interesse de agir no finalzinho. Entendeu? A senhora vai ficar vencida porque ele está extinguindo, porque não entendeu que não tem interesse de agir. Que teria. Isso, no interesse. Tá bom? Beleza. Obrigada, doutor. Excelências. Boa tarde. Traz os artigos da próxima vez. Não, ele não cita, ele só cita artigo, ele não transcreve jurisprudência, ele só coloca Peraí. Esse é o 28. Não, eu ainda 27. Não, nós não vamos. Foi retirado de pauta. Foi retirado? Nós vamos 21. 21. Então, ele retirou de pauta do Uber. O 27 foi retirado. O próximo é o 21 da pauta. Okay. Processo 11.253, dígito 48. Volta no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulienac e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. 21. Esse processo já foi retirado hoje. Já foi, já teve sustentação. Quem está inscrito é o doutor Fernando Miranda e o doutor Lécio. Já houve sustentação nesse voto na última sessão, não é? Sim. Então, agora, mas não houve ainda o voto do relator, doutor Paulinelli. Sua vez. Você poderia ler o voto, né? Posso. Conheço os recursos ordinários, no mérito nego provimento ao apelo da reclamante, dou parcial provimento ao do reclamado para autorizar a dedução do pagamento da parcela relativa ao 13º salário do ano 2015, no importe de 1.830, mantendo o valor arbitrado da condenação. Eu estou votando com o relator, doutora Adriana tem uma divergência, né? Então, qual que é o... Divergência de salário extra-folha. É o 11.657? Não, é o 11. Ah, desculpa, que eu estou procurando. Que número? É o 21 da pauta. Tá, que é a minha divergência do extra-folha, né? Os reflexos aí. Reflexo não, o salário mesmo, extra-folha. Ele vai fazer sustentação oral? Não, já fez. A minha divergência então, por maioria, prevalece esse voto. Ok, obrigado. Porque a divergência é só em relação ao salário extra-folha. E querida? O próximo é o 31 da pauta. Processo 11.730, dígito 26. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulienac e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Humberto Marcial Fonseca, que não se encontra presente. O próximo é o número 3 da pauta. Processo 10.155, dígito 32. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulienac e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor João Luiz Jamoedo, que não se encontra presente. Próximo é o número 6 da pauta. Processo 10.340, dígito 74. Volta no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulienaco e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Lucas Loureiro. O senhor está falando por quem, doutor Lucas? Pelos recorridos Luiz Fábio Xerém e eleições 2014, Luiz Fábio Xerém. O doutor relator está conhecendo do recurso, à exceção da matéria relativa à inconstitucionalidade. E no mérito está negando o provimento. Qual que é o número? Isso, 10.340. 340, tá. Não, excelência, eu vou dispensar a sustentação oral, que eu estou pelo recorrido. Não quero correr o risco de convencer os senhores do contrário. Pô, eu estou de acordo com o voto. Mas, doutora Adriana, na verdade é até uma questão que eu até concordo que não há relação de emprego. Mas para mim saltou os olhos, e talvez se eu tivesse feito essa audiência, eu teria tentado fazer uma conciliação nessa história dessa gasolina aí. Então eu já sei, o relator inclusive conversou comigo aqui no processo, eu acho que valeria a pena, né, tem novas eleições aí, né, deixar algum tipo de
de colaborador insatisfeito, tentar ver se não concilia em relação a essa questão dessa gasolina aí, mas eu vou ficar vencida, porque eu avançaria em que pese não reconhecer a relação de emprego, mas sim com base na competência para a relação de trabalho. Muito boa tarde, excelência. Que já tinha sustentado. Prontinho. Várias sustentações? Uhum. Tem pedido de preferência nenhuma, não, né? A física tem alguma divergência? Não. Tem o do ED. É naquele ED que a doutora Juliana estava... Tá. Olha, o processo veio para a senhora, doutora Juliana? Juliana vai divergir do ED? O ED, o processo veio? Eu estou sugerindo sobrestamento, não estou divergindo do ED, não. Porque prorrogação de jornada noturna. Mas já tem um acordo, como é que nós vamos suspender? Acordo como? Já tem acordo. Do ED da prorrogação. Já tem um acordo, nós vamos suspender depois do acordo? Pois é, mas não está complementando? Não, está negando provimento. Pois é, mas eu acho que tem que suspender, porque eu acho... Mesmo com o acordo... Sim, mas vai suspender no recurso de revista. Tá, aí suspende logo. Pois é, mas...